Fala galera, aqui é o Jotap. E se ao se tornar o dono de uma mansão blindada você descobrisse que o seu pior inimigo não tá lá fora, mas sim na inveja do seu vizinho que te deu bom dia hoje cedo, o que você faria? O filme de hoje é um soco no estômago sobre a natureza humana e a gente começa conhecendo o James Sanjin, um cara que tá rindo à toa porque ficou milionário vendendo justamente sistemas de segurança para a noite mais bizarra e perigosa do ano. Imagina um mundo onde por 12 horas o governo simplesmente lava as mãos e diz que você pode descarregar todo o seu ódio em quem você quiser, sem ir para a cadeia. Esse é o expurgo, rapaziada. Uma solução bizarra que os novos pais fundadores criaram para manter o desemprego em 1% e a economia voando, mas o preço é o sangue de quem não tem onde se esconder. O James chega em casa todo pomposo, dirigindo o seu carro de luxo, beija a esposa Mary e já começa a trancar tudo como se estivesse fechando um cofre de banco. Ele confia tanto no taco dele que acha que nada no mundo atravessa aquelas placas de aço que ele mesmo vendeu para o bairro inteiro, mas o clima na cidade é de um silêncio que incomoda. É aquela calmaria antes da tempestade, onde todo mundo tá guardando as facas e fingindo que é cidadão de bem enquanto o cronômetro não zera na tela da TV. O James tem 2 filhos, a Zoe, que é a típica adolescente rebelde que tá brava porque o pai não aceita o namorado dela, o Henry, que aliás é um cara bem mais velho que ela, e tem também o Charlie, um moleque que é o ponto fora da curva dessa família porque ele não engole essa ideia de matar gente pra limpar a alma. O Charlie é um gênio da tecnologia à sua maneira. Ele tem até um carrinho de controle remoto todo modificado, com uma câmera e uma cabeça de boneca bizarra em cima, que ele usa para espiar a casa toda por baixo dos móveis, o que já mostra que o moleque é ligeiro e tá ligado que aquela segurança toda é uma ilusão de marketing do pai dele. A família senta para jantar e o James começa a falar sobre como os negócios estão indo bem. Ele tá orgulhoso de ser o número 1 em vendas, enquanto a Mary tenta manter as aparências de uma família normal. Mas a Zoe não tá nem aí. Ela sobe pro quarto e a gente descobre que o Henry conseguiu entrar na casa antes de tudo fechar porque ele quer bater um papo reto com o sogrão sobre o namoro deles. Ou melhor, ele quer resolver isso do jeito dele, e a gente já sente que esse cara não veio pra conversar. O James ativa a blindagem final, as placas de aço descem com um barulho metálico pesado cobrindo cada janela e porta, e ele solta aquele sorrisinho de quem tá protegido, achando que o perigo tá só do lado de fora. Só que o Charlie tá grudado nos monitores de segurança no quartinho dele, e é aí que o inferno começa de verdade. Porque ele vê um homem negro, com a roupa toda rasgada, ensanguentado e desesperado, correndo pelo meio da rua deserta e gritando por socorro. O cara tá sendo caçado como um animal por alguém que a gente ainda não vê, e o Charlie, num surto de bondade e a maior burrada da história do cinema, corre no painel de controle, digita a senha mestre e abre a fortaleza pro desconhecido entrar. O James e a Mary ouvem o barulho da blindagem subindo e descendo e correm para a sala armados, dando de cara com o estranho no meio da sala pedindo ajuda. O James fica possesso. Ele aponta a arma pro cara e começa a berrar com o filho perguntando o que ele tinha na cabeça, mas no meio dessa confusão, o Henry aparece do nada no topo da escada com uma pistola na mão. O genro do James decide que o expurgo é a oportunidade perfeita para tirar o sogro do caminho e poder ficar com a Zoe. Ele atira no James, mas erra. O James reage rápido e descarrega a arma no Henry, que cai morto ali mesmo na frente da namorada. A Zoe entra em choque, começa a gritar e foge para o andar de cima, enquanto o estranho aproveita o tiroteio para sumir dentro da mansão que agora parece um labirinto escuro. O James está sangrando um pouco, a Mary tá em pânico e o Charlie tá escondido, mas eles não têm nem tempo de chorar pelo morto porque o grupo que estava caçando o morador de rua finalmente chega no jardim da mansão. E galera, esses caras não são bandidos comuns de rua, eles são jovens de elite, todos usando roupas sociais e máscaras com sorrisos de plástico que dão um desconforto absurdo só de olhar. O líder deles, um loirinho com cara de playboy psicopata e uma voz calma que dá mais medo ainda, caminha até a câmera da porta e dá o ultimato pro James. Ele diz que eles sabem que o alvo entrou ali e que se a família não entregar o homem em 1 hora, eles vão usar um equipamento pesado de demolição para derrubar a blindagem e acabar com todo mundo que tá lá dentro de um jeito bem lento.
O James olha para o monitor e percebe que o sistema de segurança que ele vendeu para os vizinhos é o mesmo que agora o grupo de exterminadores quer testar na prática, e ele começa a entrar em choque, percebendo que agora ele tem que escolher entre virar um assassino e caçar o estranho dentro da própria casa, ou deixar a família inteira ser massacrada por uma gangue de moleques ricos que acham que matar é um esporte de elite. E o relógio começa a correr contra a família Sandin, rapaziada. O James está ali, suando frio na sala, olhando para o corpo do Henry no chão e percebendo que a noite mal começou e ele já despachou o genro. Mas não tem tempo para luto não, porque o líder dos mascarados lá fora avisou que se o alvo não for entregue, a mansão vai virar um queijo suíço. O James vira para Mary e diz que eles não têm escolha. Eles precisam achar o estranho que o Charlie deixou entrar e entregar o cara para os psicopatas lá fora para salvar a própria pele. A Mary entra em choque. Ela pergunta como eles vão viver com isso depois, mas o James já tá no modo sobrevivência total e corta a energia da casa para ninguém ser visto pelas janelas. A mansão vira um breu total, só iluminada pelas lanternas das armas e pelas câmeras de segurança que o Charlie continua vigiando no quartinho dele. O James começa a caçar o homem pelos corredores. E galera, imagina o desespero. Você tá na sua própria casa, mas agora cada sombra parece um inimigo. A Zoe, que tá traumatizada porque viu o namorado morrer, foge e se esconde em algum lugar que ninguém sabe, o que deixa o James mais maluco ainda. Enquanto isso, o estranho, que não é bobo nem nada, tá se rastejando pelos dutos de ventilação e se escondendo nos armários, porque ele sabe que se for pego, a morte dele vai ser lenta. O James finalmente encontra o cara no porão. Os dois entram numa luta corporal feia. O James consegue dominar o estranho e começa a amarrar o cara com fita isolante. É uma cena pesada, JP, porque o James começa a usar um abridor de cartas para furar o ferimento que o homem já tinha, tentando fazer ele parar de resistir. A Mary chega e vê aquela cena do marido torturando um cara indefeso e ela começa a chorar, percebendo que o expurgo tá destruindo a alma deles antes mesmo dos bandidos entrarem. O James olha nos olhos do estranho, vê o terror ali e, num estalo de consciência, ele desiste. Ele percebe que se entregar o cara, ele não vai ser diferente dos monstros que estão rindo lá no jardim. Ele solta o homem e diz pra Mary que eles vão lutar, que eles vão defender a casa e que não vão entregar ninguém. Só que o tempo acabou, rapaziada. O líder dos mascarados olha pro relógio, dá um tchauzinho pra câmera e o barulho começa. Eles prendem cabos de aço nas dobradiças da blindagem usando um caminhão e com um solavanco só, as placas de aço que o James dizia que eram impenetráveis são arrancadas para fora como se fossem papel de bala. O vidro estilhaça, os alarmes começam a berrar e a invasão começa de verdade. É uma horda de malucos com machados, facões e espingardas entrando por todos os lados. O James manda a Mary levar o Charlie pro andar de cima e se esconder, enquanto ele fica na sala para segurar o rojão sozinho. O cara vira um verdadeiro guerreiro. Ele começa a trocar tiro com os mascarados no escuro da sala de jantar. Ele abate uns 3 ou 4, mas os caras são muitos e conhecem táticas de combate. A Zoe aparece do nada no meio do tiroteio, o que distrai o James por um segundo, e é o tempo que o líder dos mascarados precisa para surgir das sombras e cravar uma faca enorme na barriga do James. O nosso protagonista cai de joelhos, sangrando muito, enquanto o vilão loirinho começa a zombar dele, dizendo que a segurança dele era uma piada e que agora ele ia ver a família morrer. A Mary ouve os gritos e desce correndo, mas ela é cercada pelos outros purgadores antes de chegar no marido. É aí que 2 mascarados, com aquelas facas enormes e as máscaras de dar pesadelo, cercam ela. A Mary tá desarmada, encurralada contra a parede, e você sente que o fim dela chegou. Os caras começam a brincar com a vítima, rindo do desespero dela, e quando um deles levanta o braço para finalizar o serviço, pou! Os vizinhos, liderados pela Grace, aparecem do nada e fuzilam os 2 invasores antes que eles encostassem na Mary. Os vizinhos ajudam a Mary a levantar, mas o clima é bizarro. Eles levam ela para a sala principal, onde o James já tá todo arrebentado no chão depois de ter levado a facada do líder loirinho. O vilão loiro, aquele com cara de anjo e alma de demônio, tá lá em cima do James, pronto para dar o golpe de misericórdia e acabar com o resto da família. É nesse momento que a Zoe, que estava escondida vendo o pai ser retalhado, aparece do nada com um ódio que ninguém esperava. Ela não treme, ela simplesmente descarrega a arma no loirinho e manda o líder dos psicopatas direto pro inferno antes dele conseguir abrir a boca.
O loirinho cai morto no tapete de luxo e é aí que a máscara dos vizinhos cai de vez. A Grace olha para Mary e solta a real. Eles não vieram salvar ninguém por amor. Eles vieram porque não podiam deixar estranhos matarem o Sandin, já que esse privilégio era deles por direito. Eles tinham uma inveja doentia do sucesso do James e queriam o prazer de eliminar a família pessoalmente. Eles amarram a Mary, o Charlie e a Zoe. O James dá o último suspiro, vendo a traição de quem ele considerava amigo, e os vizinhos começam aquela oração bizarra agradecendo pela oportunidade do massacre. Só que o estranho, aquele cara que o Charlie salvou lá no começo, ressurge das sombras como um fantasma. Ele rende a Grace, aponta a arma na cabeça dela e vira o jogo. A Mary assume a bronca, obriga os vizinhos a sentarem na mesa de jantar sob a mira da espingarda e faz todo mundo esperar o sino tocar. O café da manhã mais tenso da história acontece ali, com todo mundo se encarando em silêncio até a sirene ecoar, avisando que o expurgo acabou. A Mary manda os vizinhos pastarem, o estranho vai embora e a família fica ali, viva. Mas sabendo que o verdadeiro monstro não usa máscara, ele mora na casa ao lado. Fala galera, será que tudo vai dar certo depois dessa noite? Ou a vizinhança ainda vai tentar aprontar? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.